Oi, queridos, hoje a nossa história da Bíblia, ela se chama Aquele que Foi Diferente e é da editora PEC. Mas quem será essa pessoa? Bora descobrir? Mas antes, obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você está assistindo pela primeira vez, fique até o final. Se você gostar, se inscreve, dê o like. Assim você está nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. E que Deus abençoe sua vida. E sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Essa pessoa que foi diferente é Jesus. Sim, ele foi diferente de todas as pessoas que viveram nesse mundo ou que vivem nesse mundo. Ninguém é igual ao Senhor Jesus. E vamos juntos hoje aprender no que ele foi diferente. O nascimento foi diferente de todas as pessoas que nasceram. Sua mãe era uma virgem chamada Maria, e Deus escolheu um homem chamado José para eles cuidarem dele. José e Maria sabiam que Jesus era o filho perfeito de Deus. Um anjo anunciou o seu nascimento e ele disse para José: e lhe porás o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus estava enviando seu próprio filho, que vivia com ele lá no céu, para vir ao mundo e ser o nosso Salvador. Isso me faz lembrar do grande amor de Deus por mim e por você. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus me ama, Deus ama você. Ele é o nosso Criador. Deus é santo, Deus é luz. Mesmo assim, Ele nos ama. E um grupo de pastores cuidando das suas ovelhas no campo, era de noite, e um anjo apareceu e disse para eles: olha, lá na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Vão lá e vocês vão encontrar o menino numa manjedoura, numa estrebaria. E aqueles pastores, eles foram depressa e apareceram mais anjos no céu, cantando e adorando ao Senhor. O nascimento dele foi anunciado também pelos anjos de Deus. Ninguém nasceu dessa maneira, somente o Senhor Jesus. Jesus foi diferente no detalhe mais importante: ele nunca pecou. Eu e você somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Eu e você fazemos coisas que desagradam a Deus, mas o nosso querido Jesus, ele nunca pecou. Muitas vezes nós reclamamos, desobedecemos, alguns falam mentira, colam na prova, murmuramos, fazemos coisas que sabemos que é errado e essas coisas desagradam a Deus e a Bíblia chama de pecado. Mas Deus, ele nos ama tanto, 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 que ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados e termos uma vida diferente, assim como ele é também diferente. Jesus estava com 30 anos, ele passou a ensinar as pessoas e ele também fazia muitos milagres. Por onde Jesus andava, ele fazia o bem. Certa vez, ele estava com os seus discípulos e ele mandou que eles atravessassem o mar da Galileia no barco e Jesus não iria com eles. Jesus iria ficar porque ele queria orar, ele queria falar com o seu Pai. Enquanto os discípulos estavam ali no barco, de repente veio uma grande tempestade e o vento era muito forte, com raio e trovão, que balançava o barco, que o barco iria afundar. Eles já não sabiam mais o que fazer para manter o barquinho em pé. Quando de repente eles olharam e eles viram que vinha alguém andando sobre as águas. Eles tiveram medo e Jesus disse: sou eu. E agora eles se alegraram, porque era o Senhor Jesus
Quem era aquele homem? Que poder ele tinha? Que ele podia andar sobre as águas e podia acalmar também qualquer tempestade. Ninguém podia fazer isso, somente Jesus, porque ele é o perfeito Filho de Deus. Uma vez, Jesus deu um presente diferente também, que ninguém poderia dar. Uma menina, a Bíblia não diz o nome dela, seu pai se chamava Jairo e ela estava muito doente e ela havia morrido. E Jairo foi procurar Jesus. Jesus curou aquela menina, ele trouxe para ela novamente a vida. Ninguém poderia dar um presente diferente como esse. Somente Jesus, o autor da vida. Daquela menina, eles ficaram muito felizes. Somente Jesus poderia dar o presente tão precioso, o presente da vida para aquela menina. Ele é o próprio Deus, o Deus Filho, que pode fazer todas as coisas possíveis. Que alegria para aquela família, que alegria para aquela menina. Jesus, ele era diferente de todas as pessoas do mundo. Os presentes que ele dava eram totalmente diferentes. Ninguém poderia dar igual a Jesus. Certo dia, Jesus trouxe uma solução diferente. Ele estava ensinando para uma multidão de pessoas e o tempo passou e as pessoas estavam com fome e não tinha comida. Então ele mandou que seus discípulos procurassem alimento entre as pessoas. E eles vieram com um menino que ele deu para Jesus o seu lanche. Era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, que sabe todas as coisas, ele sabia que aquele menino ia entregar o lanche para ele. E ele pegou aqueles pães e aqueles peixinhos, ele orou, abençoou e pediu para que os discípulos distribuíssem entre a multidão. E a Bíblia diz que todos comeram, o pão não acabava nem o peixe. Comeram que ficaram fartos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. Resolveu o problema desse jeito? Somente Jesus, o perfeito Filho de Deus, aquele que foi diferente e que é diferente de todas as pessoas. Jesus fez muitos milagres, mas Jesus não veio do céu para isso. Jesus, ele veio do céu para morrer, derramar o sangue dele precioso por mim e por você. A morte de Jesus também foi diferente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi o único que morreu por mim e por você. Ama e ele quis dar a vida dele para que nossos pecados fossem perdoados. Ele recebeu a coroa de espinho, pregaram pregos nas suas mãos, nos seus pés. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. O que mais doeu em Jesus foram os nossos pecados, que ele levou sobre si a dor do nosso pecado. Fez isso por amor. Morreu ao lado de 2 ladrões e no 3º dia ele ressuscitou. Jesus, ele foi tirado da cruz e ele foi colocado num túmulo. No 3º dia que Jesus havia morrido, houve um acontecimento diferente. As mulheres foram ao túmulo e quando chegaram lá, a pedra tinha sido tirada. Jesus não estava lá. O anjo disse, ele ressuscitou. Estava vivo, que alegria! E ele ficou um tempo com os seus amigos. Ficou aqui na terra ainda com os seus discípulos, ensinando, apareceu para várias pessoas, mas chegou o dia que Jesus teria que voltar. Ele teria que ir para o céu para ficar ao lado do seu Pai. Estava conversando com os seus discípulos, quando de repente ele começou a subir para o céu. E veio uma grande nuvem e o cobriu. E Jesus desapareceu naquela nuvem.
E os discípulos ficaram olhando e uns anjos apareceram e disseram para eles: não fiquem olhando para esse Jesus que subiu para o céu, porque um dia, do jeitinho que ele subiu, ele vai voltar. Jesus está no céu agora. Ele está preparando lugar para todos aqueles que o receberam como Salvador. Você crê que você é pecador, faz coisas que desagradam a Deus e que precisa de um Salvador? Se você nunca recebeu Jesus, nunca confiou nele para perdoar os seus pecados, você pode fazer isso agora mesmo. Pedir para que ele possa perdoar você e te salvar. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus, ele quer perdoar você. Ele quer salvar você dos seus pecados. E ele tem preparado um lugar lá no céu para todos aqueles que confiam nele e o recebem como seu Salvador. Você pode fazer isso agora, se ajoelhar e orar, conversar com ele, contar para ele que você crê nele de todo o seu coração e quer recebê-lo como seu Salvador. Você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador? Sua vida vai ser diferente, porque o Espírito Santo de Deus está morando dentro de você. Jesus mora em você na forma do Espírito Santo. E ele vai te ajudar, vai te ensinar a ter uma vida diferente. Sempre com ele em oração. Se você pecar, confesse, não guarde o pecado. Confessa sempre ao Senhor, confiando que ele é poderoso para perdoar você. Você precisa ir sempre para a igreja, aprender da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, se você sabe ler, e principalmente obedecer. Se você não sabe ler, peça para alguém ler a Bíblia para você. Tenha coragem e conte para as pessoas aquilo que Jesus fez por você. Jesus, o perfeito Filho de Deus, aquele que foi diferente de todas as pessoas no mundo. Ele ama você, ele se importa com você. E você é precioso para ele. Lembre-se sempre disso, nunca se esqueça. Você é precioso para o Senhor Jesus. Sua vida vale muito para ele, mais do que ouro, mais do que prata. Ele ama muito você. Beijo. Fiquem todos com Jesus. Amém.